Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Olá, Dani, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Oi, Monique, boa tarde. Se você quiser pedir para se tornar speaker, para você ficar aqui com a gente para ajudar. Olá, boa tarde. Júlia, nossa convidada, acabou de entrar. Vou aguardar mais um minutinho para ver se tem mais pessoas. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, e você? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de fazer esse evento aqui com a gente. É o primeiro de alguns que nós vamos fazer. E aí a gente quer fazer essa mistura, um pouco de Cardano, um pouco de outros assuntos, para que não fique tão maçante para quem já conhece Cardano. Quase todos os meus seguidores, né, já conhecem Cardano. Pode começar, Dani? Pode sim, a ideia é a gente trazer aqui nos Spaces, né, temas de interesse geral, não é, que auxilie não só aqui a comunidade Cardano, mas também a comunidade cripto como um todo. E aí, a Maria já vai fazer uma apresentação da nossa convidada de hoje, né, que vai trazer um assunto que eu acho que 99,9% das comunidades não gostam, mas que precisam entender como funciona, não é verdade? Exatamente, espero que vocês gostem. Então, meu nome é Maria Carmo, eu estou aqui da proposta desse Space. Esse Space ele foi aprovado pelo projeto Catalyst, que é o PJU da Cardano, e nós vamos apresentar alguns Spaces, alguns Town Halls. E hoje nós temos como convidada a Júlia Santos, ela é fundadora e contadora-chefe de Contadora Cripto. Ela também trabalha como analista de marketing, a formar em ciências contábeis, e auxilia a gente nesses desafios que nós temos hoje, de estar declarando os nossos ativos e seguindo as regras. E aí calhou que logo depois que a gente teve essa ideia e foi fundada e tal, da Receita Federal do Brasil lançaram algumas regras novas. E como às vezes os contadores não têm acesso aos town halls, às vezes não têm acesso aos eventos e tal, então nós decidimos chamar a Vila aqui para fazer esse space com a gente. Dani, você quer se apresentar? E aí até se poderia se apresentar. Estou escutando. Sim, estamos escutando bem, Júlia. Eu acho que eu vou começar aqui com uma pergunta bem básica, Júlia. Quais foram as principais mudanças assim que você poderia destacar com relação a essa questão do imposto em cripto, não é? Porque, assim, nós que estamos em cripto sabemos que não é simples. Talvez para você sim, não é, que trabalha com isso, mas todo ano, assim, quase que um pesadelo para todo mundo, não é? E como se não bastasse ser um pesadelo todo ano, essas regras mudam, não é? E a gente precisa estar sempre atualizado. Se você puder iniciar, enfim, ou até mesmo se apresentar mais adequadamente também aqui para o pessoal que está no Space, seria maravilhoso. Né? E ao longo aqui do Space nós vamos fazendo algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta também, vocês podem chamar, colocar a mãozinha aqui para a gente poder colocar como orador, ou colocar aqui abaixo do Space mesmo, escrever alguma pergunta, algo que vocês gostariam de perguntar. Aproveitem esse momento, né, para entender melhor como funciona isso. Obrigada. Boa tarde, primeiramente, a todos, tá? Muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. E aí, se vocês tiverem dúvida, pode me interromper, tá? Não precisa esperar eu terminar de falar, que aí a gente já emenda um assunto no outro. Sobre as regras, todo ano as regras do imposto elas mudam, tá? Então elas vão mudando. Sempre questão de quanto você tem que ter ganho para declarar e tudo mais. Essas regras elas
elas vão mudando de acordo com o aumento do salário mínimo e tudo mais. Mas em relação à cripto em si, a maior mudança que teve foi com a lei das offshore. A lei das offshore ela veio no final de 2023 para começar a funcionar em 2024. E aí ela tirou toda a isenção que existia no mercado cripto para corretoras estrangeiras, porque até então funcionava da seguinte forma: não importava aonde você operava, onde você vendia, fazia swaps e qualquer outro tipo de alienação. Qualquer venda que você fizesse, se fosse abaixo de R$35 mil no mês, você não tinha imposto a pagar. E aí, essa lei das offshore, ela veio para acabar com isso. Então, agora, só quem tem essa isenção são as corretoras brasileiras. As corretoras estrangeiras não tem mais. Então, fica assim, se você usou corretora brasileira, você vendeu menos de R$35 no mês, você não tem imposto a pagar. Se você vendeu mais de 35, você vai pegar esse valor que você teve de lucro e no mês seguinte você declara para pagar o imposto. Nas corretoras estrangeiras, funciona de uma forma diferente. Você vai pegar o seu ano inteiro, todos os lucros e prejuízos que você teve, você vai compensar um com o outro e no final, o lucro que você teve, você vai pagar no imposto de renda do ano seguinte. Então, agora a gente está em 2025, esse é o nosso primeiro imposto de renda que tem as declarações de cripto do ano anterior. Até então não tinha. Perfeito. Luísa, me diz uma coisa. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tá ótimo. Você pode falar um pouquinho também sobre o porquê as pessoas precisam se preocupar com os impostos, não é? A lidar com cripto? Porque, no geral, claro, por N questões, existe uma certa resistência com relação a pagar imposto, né, de fato. Mas quais são os riscos e o porquê que as pessoas precisam efetivamente se preocupar com isso? Precisa ou não precisa, aliás? Então, o principal problema é que é muito difícil, pelo menos eu não conheço ninguém, eu já pesquisei bastante sobre, que consiga viver 100% de cripto e que não dependa do CPF, de uma conta bancária brasileira ou no exterior para nada. Esse é o principal problema, porque se você dependesse se você conseguisse viver 100% de cripto, não importaria de verdade aonde você tá, em que país, se você tá seguindo as regras ou não, porque a cripto, ela viria justamente para isso. Mas como isso ainda não é possível, o principal problema é, se o governo tem acesso, mesmo ele não podendo confiscar, ele pode ter as armas suficientes para estragar a sua vida. Eu acho que esse é o principal ponto. Chegou essa semana, a Receita Federal começou a mandar algumas intimações para pessoal que nunca declarou e tudo mais, assim, que, por exemplo, que a corretora declarou, ele não declarou, então entrou um dinheiro muito grande na conta bancária dele. Teve um caso que eu estava vendo que foi o seguinte: o cara, ele começou a investir em cripto em 2021, nunca declarou nada. E aí, esse ano, ele veio e tirou, eu acho que ele tirou mais de R$500 mil. Só que ele tirou tudo de uma vez só, na conta bancária. Então, surgiu um valor muito alto na conta dele, que ninguém sabia de onde veio. A Receita Federal foi e mandou uma intimação, falando que ele deveria declarar de onde veio esse valor, fazer todas as declarações mensais anteriores, pagar o imposto sobre. Então, o que antes ele poderia, se ele tivesse feito de forma legal, fazer as declarações que não tem imposto a pagar, vender de uma forma que você não precise pagar imposto, então vender uma moeda no prejuízo, ou então vender em corretora brasileira. Se ele tivesse feito isso tudo, ele estaria em dia, ele não teria o CPF dele bloqueado e nem esses 500 mil bloqueados, porque quando você tem o CPF bloqueado, você não consegue usar suas contas bancárias. Então, esse é o principal problema. Entendi. E tem outras formas de atrapalhar a nossa vida, além de retirar o acesso às contas?
Ou essa é a principal mesmo? Mas eu acho que essa é a principal, mas além disso, por exemplo, ele pode, se você for funcionário público, você não pode fazer um concurso público se tiver algum problema de justiça. Eles podem, se for um caso muito grave, for pro judiciário e tudo mais, você pode ter o seu passaporte apreendido, então você não pode nem sair do país. Existem vários casos assim, diferentes. Sim. Se vocês quiserem fazer pergunta, por favor, tá? Fiquem à vontade. Por enquanto, eu vou fazendo aqui. Júlia, é o seguinte, eu tenho dúvida com relação ao staking e ao DeFi, né? A gente consegue também declarar isso? Declara, não declara? Existe a possibilidade? Como isso é feito? Você tem uma ideia? Porque, assim, eles falaram ali você falou sobre exchange, né, do exterior e nacional, que tem ali as suas diferenças. Agora, quando a gente usa DeFi, quando a gente está colocando o stake ali, por exemplo, na Cardano, né, a gente pode colocar ali as nossas ADAs numa pool, tá? As nossas ADAs não saem da nossa carteira, né? Isso é importante dizer. No entanto, a gente está ajudando de alguma forma, não é, ali a validar a rede, né? E está ali contribuindo com essa pool e recebendo, né, ADAs por isso. Como funciona essa lógica? Então, vocês recebem 100%, mexe tudo 100% em carteira, né? Não usa corretora, não usa nada. No caso DEX, né, Daniela, que você quer se referir? Nós ficamos fazendo esses swaps de Cardano para os tokens nativos e tal. Isso, na Aí eu acho que a questão da stablecoin, né? Isso, tem a questão, né, do DeFi, as finanças descentralizadas, que a gente usa, faz swap, troca por um token, troca por outro. E tem também, não é, essa questão do staking em si, né, das pools, que a gente tem um certo rendimento ali a partir de um valor que a gente coloca, mas isso não sai da nossa carteira. E é diferente quando a gente está falando de DeFi, né? Isso, exatamente. E como a gente usa, quem usa carteira e tudo mais, a Receita já falou, se a carteira tá no Brasil, então se a sua chave tá com você, foi você que criou, tá no seu celular, por exemplo, ou em algum dispositivo, tá no Brasil, então ela segue a regra de isenção brasileira. As pools, elas funcionam assim, como se fosse um rendimento. Então, o rendimento da pool, ela é muito fazendo uma analogia, o rendimento da pool, a Receita Federal entende que é como se fosse um rendimento de uma poupança. Tá? Ainda não tem imposto sobre, porque eles ainda não fizeram uma declaração para isso. Com o Decrypto vindo aí, que vai ser uma nova declaração para substituir a IN, que é mensal que a gente tem atualmente, e que tem, assim, tá para vir da metade para o final do ano, isso pode mudar. Ainda não foi algo concreto. Mas, por enquanto, a gente tem o seguinte. Esses rendimentos em si, eles não têm imposto a pagar. Mas você tem um imposto a pagar toda vez que você vende eles. Ou faz algum swap. Então, se você recebeu esse rendimento em ADA ou em alguma outra cripto, na hora de você trocar para o USDT, por exemplo, tem um imposto ali. E o imposto vai ser de 15% sobre o valor do lucro. Nossa Senhora. É duro, né? Mas tem que fazer. Júlia, mas é essa definição, viu? Sabe a definição que você falou assim? Se você tem a carteira no celular e você tá no Brasil, é no Brasil. Você tem que minha carteira fica na blockchain. Tipo assim, não tem como determinar onde a carteira tá. Você determina onde você tá. Mas a carteira tá online, 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo. É muito estranho isso, né? Mas enfim. Então, na DEX, só pra deixar claro, na DEX você só paga imposto se você trocar por stablecoin. Se você ficar entre tokens ADA, tokens e tal, não tem a incidência. E no caso da ADA que está em stake, você vai declarar ela de forma diferente, né, Júlia? Aquela ADA que eu comprei no P2P, que eu comprei na corretora e tive é uma coisa, e a ADA de stake é outra coisa. Eu tô errado? Você quer esclarecer um pouquinho?
Isso. Então, funciona assim. Na declaração do imposto de renda, você vai declarar que você tem o bem. Tá, então você vai declarar que você tem ADA, você vai declarar o custo de aquisição que você tinha. E aí, se você chegou a vender alguma coisa, igual você, por exemplo, como você fez nas corretoras, você vai botar lá o seu lucro ou prejuízo que você teve em corretora estrangeira. Agora, em corretora brasileira, você não precisa fazer nada porque você fez o ganho de capital. Então, o ganho de capital, ele entra, é uma outra declaração mensal para quando você vende mais de 35 mil. Então, ficaria basicamente assim. No imposto de renda, entra a parte de bens e direitos. Lá você bota a cripto que você tem. Não é preciso declarar duas ADAs de forma diferente. Dois bens como de Cardano. O que você pode fazer declara, por exemplo, se você tem 100 Cardanos na corretora, 100 na sua carteira e 50 você vendeu, você declara que você tem 200 e que você vendeu 50. Tudo na mesma aba de bens e direitos. E aí ficaria assim, possuo 200 Cardanos, 100 em corretora, 100 em autocustódia e vendi 50 Cardanos em 2024. Aí você bota o valor total que você possui e o quanto você teve de lucro ou prejuízo com a venda dessas 50 Cardanos. Essa é uma forma de fazer. Ou caso você prefira separar, a Receita ela não tem problema com isso. Então você pode declarar também, tenho 100 Cardanos em autocustódia, aí outro bens e direitos, tenho 100 Cardanos em exchange, e depois em outro para declaração lucro ou prejuízo, vendi 50 Cardanos que estavam em tal corretora. Obrigada. Flávia, me diz uma coisa, por exemplo. Hoje, no Brasil, a gente faz esse mesmo procedimento que você explicou, caso, por exemplo, a gente receba por um trabalho em Cardano. É muito comum, todos nós aqui temos algumas atividades, recebem com ADAs, né? E isso é aceito, a gente tem também essa possibilidade ali de colocar que isso foi um pagamento, ou hoje isso não está de nenhuma forma previsto? Porque a gente tem os grantes, né? De toda chain tem o seu grant, tem o seu tesouro, e ali ele vai financiar as pessoas da comunidade. E a nossa dúvida é assim, como que a gente especifica, era a minha dúvida, né, Nani? Não sei se é o que você quer dizer. Como que a gente especifica de onde veio essas ADAs? Sim. Então, você não declara primeiramente no imposto de renda. Antes disso, o correto é declarar na IN 1888, que aí, da mesma forma que a pessoa declara que ela tem um salário no imposto de renda, a gente declara que recebeu tanto em cripto em tal data. Então, todo mês faria a IN, botando assim, recebi o valor que você recebeu em Cardano de tal local. E aí, com isso, essa declaração mensal, a Receita já entende, tá? Então, o valor que tá caindo na conta dela, ela tá me declarando que veio daqui. Então, tá tudo certo, eu sei de onde veio esse dinheiro. E aí, esse valor, no momento que você recebe, ele vira o seu custo de aquisição. Então, se você recebeu, por exemplo, vamos supor assim, 10 mil reais. E aí, na hora que você tirou de ADA e foi passar para reais, virou 10.500, esses 500 reais você tem ele de lucro. Então, você tem que pagar esses 500 reais. Esses 500 reais que você teve de lucro, você tem que pagar os 15% sobre o imposto. Então, você tem tanto a IN para fazer, para mostrar que você recebeu esse valor, quanto ganho de capital se você teve algum ganho e você vendeu em exchange estrangeiro. Agora, se você vendeu em exchange nacional, você vendeu menos de 35, não teria esse problema. Não teria que pagar o imposto. Entendi. Muito obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Dessa sua experiência que você tem com tantos clientes, tem alguma coisa assim que você inusitada que aconteceu que você gostaria de contar pra gente?
alguma coisa que você nem pensou e a pessoa tinha aquela situação para declarar e a declaração mesmo em si não estava pronta. Porque é isso que a gente veio tentando ao longo dos anos, né? A gente quer fazer as coisas e às vezes não está ali para a gente fazer do jeito que a gente queria. Sim, tem muito disso de entender o cliente. Então, eu tenho alguns casos de P2P que aí, além do P2P, eles foram fazer alguma coisa sobre empréstimo, alguma coisa assim, e aí eles queriam declarar isso na declaração mensal, já que eles fazem toda a declaração da empresa deles, esse outro serviço teria que fazer a declaração também para ficar tudo em dia. Só que na IN, nas declarações mensais, não tem nada sobre empréstimo ainda. Então, a gente tem meio que se mover de alguma forma para declarar aquele valor para ele não ser pego na malha fina porque ele não declarou algo. Então, é melhor declarar. Se não tem opção, a gente vê alguma outra que seja similar do que você não declarar nada e cair na malha fina. Então, em caso de empréstimo, por exemplo, na IN não tem nada falando peguei um empréstimo em cripto. Não, mas você pode botar que você enviou uma cripto para alguém e que você recebeu uma outra cripto, como se fosse tipo, o que você enviou seria o colateral, o que você recebeu é a sua cripto e os juros seria rendimento os rendimentos. Entendi. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém que ficou com aquela pulguinha atrás da orelha sobre alguma coisa, gente? Vou fazer um disclaimer. Não é que eu acho ou que você deve declarar ou fazer isso e aquilo. A gente só promove informações para que as pessoas possam fazer escolhas melhores quando esse momento chegar e se ele chegar. Tem gente que sabe que esse momento não vai chegar nunca. E eu quero que você saiba que respeito todas as opiniões e coisas das pessoas, tá? Dani, você tem mais alguma pergunta? Sim, eu tenho algumas. Eu estou cheia de dúvidas nessa área, Júlia. Desculpa, eu acho que eu mencionei umas 2 vezes seu nome errado. Júlia, o seguinte, você chegou a falar, acho que foi decrypto, né? Alguma coisa assim, que vai ser a nova declaração do imposto focado em cripto. Você tem algum adiantamento de mais ou menos como vai funcionar isso? Se, por exemplo, hoje, assim, é quase um parto a gente consolidar todas as informações, porque tem pessoas que, assim, durante o dia, quase todo dia, vão fazer dezenas de operações, sabe? Que acabam sendo aquelas operações, swap, aí via cripto aqui, via cripto ali, por conta de todo o ecossistema, não é? De DeFi, de NFTs, enfim, centenas de coisas que podem acontecer. Aliás, quero falar depois sobre NFTs também, né? Que muita gente até fala que morreu, mas tá aí, tá vivo, né? Então, eu queria saber, nessa nova plataforma, você sabe se vai ter a possibilidade de colocar ali de uma forma que pegue os dados de transações de uma determinada carteira? Porque, por exemplo, quando eu mesma faço a minha declaração anual. E quando eu abro ali, a Receita já sabe tudo que eu fiz, mas não em cripto, tá? Ela sabe o que eu fiz aqui no mundo tradicional, com aqui o real, outras moedas, tá? Fiat. Isso vai acontecer assim com essa nova plataforma, só que em cripto? Sim, já tem algumas formas do governo ele achar a pessoa responsável pela carteira, por exemplo. O caso que eles mais têm agora é se você usa corretora brasileira ou você usa algum P2P brasileiro que declare, então você pegou, o P2P te enviou esse valor e ele declarou. Então eles conseguem traçar, por mais que o P2P ele não fale qual carteira foi, eles conseguem ver na blockchain a carteira do P2P, ver a transação que ele fez e e deduzir qual é a sua. Além disso, se você usa exchanges brasileiras e fizer um saque para outra corretora, para a sua carteira privada, eles fazem essa relação também. A cada dia mais isso tá melhorando, tá? Eles estão se tornando mais hábeis nisso.
Do mesmo jeito que a gente conseguiu do mesmo jeito que a gente conseguiu olhar todas as transações que os hackers da Bybit fizeram, a gente consegue analisar toda uma carteira também, todas as movimentações da carteira. Então, esse é o principal ponto, porque a gente já consegue fazer isso, o governo ele já está buscando ferramentas para ele ter o acesso a esse tipo de conhecimento também. Entendi. Foi até interessante você mencionar o hack da Bybit, não é? Então, é uma possibilidade, por exemplo, se perdeu a carteira, não é que já aconteceu, acho que em algum momento alguém teve esse problema, por N motivos, né? A gente também faz sempre materiais educacionais, né, para que as pessoas não percam as suas palavras, né, consigam manter as suas carteiras, mas no caso de perdeu as palavras ou foi hackeado, isso nós temos também como notificar a Receita. Consegue notificar sim. Tá? Quem cuida muito bem dessa parte é o procurador, é o Alexandre Serra, que aí ele consegue tanto ajudar a pessoa a fazer o rastreamento da cripto, quando a pessoa cai num golpe e tudo mais. Então ele te ajuda no rastreamento, a abrir o processo, tudo que você tem que fazer para, se já aconteceu o golpe, o que você tem que fazer depois disso. Agora, se ainda não aconteceu, tem que ter as seguranças básicas, né? Que você mesma disse da chave privada e tudo mais. Perfeito. Eu cheguei a ver, sim, algumas postagens do procurador Alexandre, não é? E efetivamente eu até comecei também a utilizar algumas ferramentas que ele indica, porque o que ele diz é o seguinte, não é? Sempre em algum momento você vai conseguir rastrear, não é? Porque ao final quem está te hackeando vai querer colocar isso no mundo real, não é? Em algum momento. E sempre, de alguma forma, esses caras acabam escorregando. Então, você vai e acaba indo para uma exchange. Quando você identifica ali naquela exchange, você consegue notificar essa exchange, não importa onde ela esteja, né? E, a partir dali, provar que aquele valor que foi para aquela exchange é seu e imediatamente travar. É claro que precisa de uma certa agilidade, mas instrumentos tem. Não é? Eu acho que muita gente acaba desistindo de quando acontece um hack, quando essas coisas acontecem, não é? Isso mesmo. Tem uma coisa legal que eu vi outro dia na Netflix, que um dona corretoras, ele ficou invisível, acho que por 5 ou 7 anos, aí um dia ele transferiu $300, gente. $300 por uma carteira. E aí ele foi pego. É isso. Às vezes eu acho que as coisas vêm aqui pra aqui, porque as pessoas ficam falando assim, privacidade, vírgula. Se a sua carteira nunca tocou nenhum sistema de P2P no Your Pocket, né? Ótimo. Mas se tocou uma carteira, um P2P ou alguma coisa, aquela carteira ela já não é mais privada, porque já tem como rastrear e saber que ela é feia. Acho importante falar essas coisas, né? Que a gente chega aqui tudo empolgado, idealista, todo mundo já passou aqui pelo primeiro, tá no segundo ciclo de cripto, e a gente chega com esses ideais, mas às vezes a gente como que fala? Talvez questionando tem a privacidade. É muito importante falar isso, que às vezes as pessoas, eu vejo de meus amigos, igual aquela Pi. A Pi pegou os dados de todo mundo, né? E o pessoal minerou aquela moeda por um tempo. E eu explicava para os meus amigos que nada é de graça, que eles deram os dados e tal, mas o pessoal não quer saber. Igual a outra que estava recolhendo a íris do outro. Não que eu tenha nada contra nem a favor, mas esses casos, sabe? Enfim. Se você está vendendo e tem, além da íris, outros dados seus, você ali também está perdendo sua privacidade. A gente vem continuamente falando, coloca seus dados em mídia social, tome cuidado com seus dados online. E aí, num dia, o cara achou legal aquele negócio de recolher a íris, foi lá e passou os dados dele.
ou ele achou legal no Mirapi que era de graça, que não é de graça, a gente tem que esclarecer que aquilo tá usando o poder computacional do seu celular ou de outras coisas, mas tudo bem. Olha, nós acabamos os nossos primeiros 25 minutos. Se vocês quiserem, então, começar a fazer pergunta, né, Dani? Abrir o pessoal, quiser vir aqui falar alguma coisa, contar algum caso. Exato, se vocês quiserem, é só chamar aqui, solicitar alguém, é só falar aqui. Não é? Nós vamos ter também um space mais para frente focado na questão da segurança, não é? Com vários casos. Tem um convidado que a gente ainda não vai mencionar, mas em breve vocês vão ver nas nossas redes sociais quem é, não é? Mas nesse primeiro aqui, falando sobre imposto, com a Júlia, que é contadora cripto, não é? O que é interessante, não é, Maria? Porque é difícil, não é um trabalho fácil, e ter profissionais que são especializados em cripto, isso é um ganho muito grande, né, que a gente possa recorrer. E normalmente as pessoas só vão procurar isso quando já estão no limite, quando a receita bateu na porta, né? Enfim, quando está naquela situação limite. Então, tem algumas pessoas, né, que oferecem esse serviço, a Júlia é uma delas. Então, a gente procurar o serviço especializado, né, para aqueles que têm a intenção, que querem declarar, é muito melhor do que um profissional assim que, obviamente, não entende nada de cripto. Não é? Vou até fazer aqui uma pergunta para fechar, Júlia. No caso, porque assim que a gente fechar aqui com a Júlia, nós vamos fazer algumas atualizações rápidas, tá? E convidar vocês também para o Town Hall, que a Maria vai apresentar no final desse mês. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Júlia, a questão dos NFTs. Hoje tem um espaço para a gente conseguir colocar o NFT também, declarar esse NFT. Como é que a gente faz? Porque, assim, teve uma queda imensa, né, de vários NFTs nos últimos anos. Muitas pessoas fizeram hold disso, né? Como é que a gente consegue, por exemplo, colocar ali no sistema da Receita, a gente consegue colocar, nós compramos esse NFT por um valor X, e de repente caiu 60%, 80%, não é? Vale aquela mesma regra, a gente só vai pagar imposto sobre isso quando vender efetivamente e transformar isso ou numa stablecoin ou em real. Ou só do fato da gente notificar ali, colocar que existe esse NFT, de alguma forma a gente tem que pagar, só para entender. O principal de saber sobre qualquer declaração do mercado cripto é você só tem imposto a pagar quando você vende, quando você tem lucro. Então, como você ainda não vendeu, você não teve lucro. E se você vende no prejuízo, também não tem imposto, porque você não tem lucro. Então, no caso das NFTs, funciona assim. No imposto de renda, na hora que você vai em bens e direitos, o grupo que você declara é criptomoedas, mas tem um tipo. E aí são 5 tipos diferentes. Tem um específico só para NFTs. Agora, acho que desde o ano passado. Então, lá você vai botar que você tem um NFT, você vai botar aqui a autocustódia, você vai botar na descrição qual é a NFT e o valor de compra. Então, lá vai aparecer o seu valor de compra. Na hora que você for vender, se você vendeu no prejuízo, ele já vai ver, ó, ela declarou aqui no imposto de renda que o valor era tanto e ela vendeu abaixo. Então, ela teve prejuízo e não tem que pagar imposto. Entendi. Eu tenho uma outra dúvida também. Por exemplo, quando a gente compra uma stablecoin, a gente já tem que pagar imposto em cima disso? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente compra uma stablecoin e depois, por exemplo, compra um outro token, né? Por exemplo, Cardano, seja lá o que for, né? A gente, assim, paga imposto a cada tipo de compra dessa, porque passou por uma stablecoin é um imposto, passou para outro token é outro, ou a gente só paga quando transforma para stablecoin? Não, você paga em qualquer alienação que você teve.
E aí funciona assim. Por exemplo, você tinha R$10, você comprou R$10 em USDT. Depois esses R$10 em USDT se tornaram... Você comprou Bitcoin, e aí ficou, tipo, você vendeu quando estava valendo R$12. Então, como você comprou o USDT a R$10 e vendeu a 12, esses R$2 já é o seu lucro. E aí tem imposto sobre ele. E aí, depois, quando ele se tornou Bitcoin, o preço de aquisição dele é de R$12. Então, depois que você vendeu ele a 15, seria 15 menos 12, R$3 de imposto. E aí, esse imposto ele vai sendo calculado assim, todas as transações entre criptomoedas ou venda final para reais, nesses dois casos. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. E as multas? Hoje, quanto que tá valendo uma multa por você não fazer a declaração? Como que eu falo? As punições financeiras que existem no sistema. Cada declaração tem uma multa diferente. A multa de ganho de capital é sobre o valor. Então, é de 0,3% ao dia, seguidos até chegar em 20%. Quando chega em 20% o valor da multa, o valor para ali e ele congela. Então, você vai pagar sobre o ganho de capital 20% de imposto no máximo. Já a IN 1888, ela não tem um imposto a pagar em si. Então, a multa dela é fixa de R$100 por mês que você não declara. Então, você não declarou em janeiro, em fevereiro é R$100. Em março, você continua não declarando em janeiro só mais de R$100, então já fica 200. Em abril, 300. E esse valor, ele vai somando. E ele não para nunca de somar. A questão da IN é, se você declarar antes da Receita Federal te pegar, você pode pagar 50% desse valor. Caso a Receita Federal ela te pegue, você tem que pagar esse valor, você tem que pagar essa multa, você tem que pagar uma multa a mais, como se fosse... Eles vão te cercar. Então, se você não declarou a IN, provavelmente você não declarou o ganho de capital. Então, eles vão olhar tudo e tentar pegar todo o imposto possível que você tem ali, que você nunca declarou. Entendi, obrigado. Nós temos aqui uma pessoa que pediu o convite. Não sei se ele quer falar. Eu autorizei aqui para falar. Vamos ver se ele consegue. Boa tarde, galera. Boa tarde. Eu uso esse nick, mas meu nome é Aldo. José Aldo. Daí a minha pergunta é bem... Você é de onde, José? Você é de onde? Eu sou de Pernambuco, Nordeste. Sou do interior de Pernambuco. Mas conheci as criptos desde 2021. Por ironia do destino, na alta, né? E vim acumulando quedas, sofrendo e ganhando casca, né? Como dizem no mercado. E assim, vivendo e aprendendo, né? Através do mundo especulativo também, né? E conheci a Ada e me apaixonei, não vou mentir. E daí conheci o grupo, né? Que a Maria faz parte, né? Em si. E daí venho acompanhando, venho tentando aprender mais e mais. E hoje estamos aqui. Então, mais alguma pergunta? Eu só quero... Nunca pude de participar de coisa. Perdoa, minha timidez. Minha pergunta é Júlia, né? Júlia, você simplificou na história de fazer a declaração via exchange estrangeira, via exchange nacional. Mas se eu tenho um cripto, vamos lá, vou fazer uma roda. Eu tenho um cripto na carteira. Pergunta é para um amigo, viu, gente? Uma pergunta é sempre para um amigo. Não entendi, Maria. Pergunta sempre para um amigo.
É que em cripto, quando a gente não quer perguntar uma coisa para ser direto ou para não falar valor, assim, a gente fala, não vou nem falar valores. É tipo assim, porque eu já acompanho outros contadores, eles sempre, assim, tentam destrinchar vias que a gente minimize o imposto, entendeu? E daí eu queria saber, tipo assim, porque houve muitas alterações e não sei se ainda são válidas algumas desses fluxos, né, que a gente faz com as criptos. Mas se eu tenho minhas criptos na carteira e quero transformar em fiat, né, real, dólar, ou tenho no exchange estrangeiro. Se eu não transformo de imediato, um exemplo, vou fazer um pecado, vou converter ADA em fiat. Digamos, pegamos a alta e vou converter a ADA em fiat, vou fazer meu lucro. E daí eu pego minhas ADAs, mesmo que seja na carteira, ou via exchange, estrangeiro, trago da exchange ou da carteira para a corretora nacional. Eu só sou cobrado uma vez ou cobra em cima, digamos, se eu pego da corretora estrangeira e trago para a corretora nacional. Eu sou cobrado também lá fora e aqui dentro. Você é cobrado do local que você vende, apenas. Então, se você tinha em uma exchange estrangeira e você passou ela para uma exchange brasileira e vendeu na brasileira, você serve só a brasileira. Então, se você... É um negócio que eu até falo para os meus clientes que, cara, o melhor jeito de não pagar imposto não importa qual corretora você usa. Se na hora de vender você passa para a corretora brasileira e vende menos de R$35 mil, você não tem imposto nenhum a pagar. Não importa onde ela estava antes. O que importa é onde ela vai ser vendida. Minha outra pergunta é o fator declaração. Aí a fator declaração. Digamos que eu comprei lá em 2021 e nunca declarei, mas eu tenho um lucro a partir do momento que teve essas altas, né? Eu tenho um lucro. A partir desse momento, eu tenho um lucro. Lucro de ser possivelmente taxado. Aí, se eu penso em converter, eu faço a conversão, digamos assim, eu vou pagar multa por esses anos que eu não declarei. Você só vai pagar multa dos anos que você não declarar se você quer declarar, e aí você vai pagar uma multa de 50% sobre o valor, ou se a Receita Federal te achar. Tá? Agora, se você vendeu em corretora brasileira e você declarou no imposto de renda que você tinha, mas você não fez as declarações mensais, dificilmente vão te achar. Porque a corretora brasileira declarou para você, então já fez a declaração mensal para você. Você não precisa fazer mais a declaração mensal, porque é uma obrigação da corretora brasileira. Então, você declarou o imposto de renda, a corretora brasileira já declarou a mensal para você, e na hora de vender, se você vendeu abaixo dos 35 mil, não tem que declarar o ganho, porque está dentro da isenção. Então, mesmo sem saber, você já estava em dia com a Receita. Compreendido. Obrigado, Júlia. Valeu, galera. Júlia. Eu que agradeço a sua participação. Olha só, a gente tem aqui uma pergunta aqui no post, que é o seguinte: como que eu declaro airdrop? O airdrop você declara com custo de aquisição zero no imposto de renda. Porque no airdrop é algo que você recebe. Então, você não teve custo para ter, então o valor que vai aparecer no imposto de renda é zero. E se você recebeu acima de R$30 mil o airdrop assim, no mês, você faz a declaração da mensal da IN, você declara que você recebeu esse valor. E aí, na hora de você vender, o valor de imposto vai ser 15% do lucro, sendo que o lucro é todo o valor que você vendeu, porque você não gastou nada para adquirir. Beleza. E agora, a respeito das movimentações da DEX, as exchanges descentralizadas. Eu acho que você falou um pouquinho, mas vai falar de novo. Tem a pergunta aqui do Diogo, né? Diogo CNT.
Ele fez aqui 2 perguntas com relação à exchange descentralizada, que você já falou um pouquinho, mas que se quiser aprofundar melhor. Quando há movimentação em exchange descentralizada, aí eu vou complementar se a regra da venda continua, não é? Você só vai efetivamente pagar se você vender. E ele falou também do airdrop, deixa eu ver. Depois a gente faz a outra pergunta aqui também. Tá. Então, em caso de exchange descentralizada, a sua cripto não tá na exchange, ela tá com você. Então, ela tá no Brasil. Tá? Por mais que ela exista na blockchain, a Receita Federal fala, se ela tá com você, se ela tá, na sua carteira, você declara como se fosse do Brasil. Então, você declara a movimentação que você fez na Iene, tem uma aba específica para quando você não usa corretora descentralizada, que aí você não bota nem o CNPJ da empresa, você só bota o nome dela. Então, você bota que foi uma transação que você fez, um swap, alguma coisa assim. E na hora de botar o nome da corretora, você só bota na PancakeSwap, na Uniswap, em qualquer uma dessas. E já no imposto de renda, você declara tudo que é autocustódia. Então você vai declarar normalmente o quanto você tem, o seu valor de aquisição em reais, tudo mais. Só que você declara que está em autocustódia. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu acho que você já respondeu. Ele tá falando assim, se eu tenho um X de BTC na minha carteira sobre custódia e eu transfiro esse valor para a corretora brasileira, desde que não ultrapasse os 35k, eu fico isento. E você já confirmou que menos de 35k você fica isento das obrigações fiscais, tá certo, né? Isso mesmo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? A gente está se aproximando dos minutos finais. Na verdade, a gente vai ter que, infelizmente, encerrar agora. Então, vocês vão poder ouvir novamente, enviar também novas perguntas. Júlia, muito obrigada pela gentileza. Você quer deixar, se você quiser também deixar seus contatos, mas nós colocamos também em todas as redes. Fica à vontade, Júlia. Perfeito. Gente, se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar, tá? A rede que eu mais uso, que eu respondo mais rápido é o Instagram, então é Contadora Cripto lá no Instagram. E tirando o Twitter, todas as outras redes eu também tô Contadora Cripto. Só no Twitter que eu não consegui o arroba. E aí, qualquer coisa, podem me chamar. Muito obrigada. Dá pra agradecer a participação. Muito obrigada, Júlia. Obrigada a todos vocês. Nós temos algumas atualizações relacionadas a Cardano. Vocês sabem que recentemente, não muito tempo, a gente começou aqui a governança. Então, nós temos várias coisas acontecendo aqui na Cardano, desde a estrutura do Intersect, para quem não conhece, que é a organização de membros da Cardano. Ali tem várias oportunidades, quem quiser participar de desenvolvedor, de várias outras possibilidades de editais para participar também, ganhando em cripto, tá? Ali, depois que o orçamento todo estiver efetivamente fechado, novamente vão ter outras oportunidades, E então a gente está agora no momento também de ampliação, dos GRAPs, que os GRAPs eles acabam voltando também nas ações de governança. Então tem muitas coisas acontecendo nesse momento da Cardano que nós vamos aprofundar lá no Town Hall. Então o que a gente pede? Fiquem de olho nas redes sociais, porque nós vamos divulgar todas as nossas atividades, que no geral tem o sentido de ajudar a comunidade cripto como um todo, além da comunidade Cardano, e explicar para vocês as oportunidades e as atualizações que estão tendo na rede, tá? E que vocês podem aproveitar também, porque muita gente acaba se dedicando 100%, criando uma nova profissão também. Assim como a Júlia, que é contadora cripto, que aliás isso é também muito bem-vindo.
existem N possibilidades de profissões que a gente pode conseguir focar nessa área e vocês vão aprendendo e entendendo também, especialmente aqui com a Maria, com o Munir, que está aqui conosco também, que vai acompanhar mais tecnicamente tudo que está acontecendo, tá na rede. Mas isso nos próximos Spaces, os minutinhos finais, eles vão ser dedicados justamente a gente conseguir fazer essas atualizações mais rapidamente. E o Town Hall, que é aquela reunião mais tradicional, ela vai aprofundar esses assuntos e focar na Cardano, tá bom? Maria, por favor. Muito obrigado, pessoal. Sábado à tarde vocês estão aqui aprendendo sobre esse tema que é tão temido por todos. Meu coração está com vocês, gratidão infinita. Obrigado por fazer parte desse sonho. Foi um sonho meu que foi realizado, que foi trazer mais conteúdo Cardano para a comunidade de forma gratuita para que vocês se preparem para esse mercado, se preparem para essa revolução. E eu fico extremamente feliz todos os lugares que eu chego que alguém fala assim: entrei em cripto porque eu ouvi você, eu conheci Cardano porque eu ouvi você. E eu espero que eles vão ouvir agora esses efeitos que a gente criou e se sintam também inspirados e que aprendam com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e até o próximo Space.